Olá pessoal, meu nome é Arnaldo, vocês já me conhecem do programa da Rádio Mundial e hoje eu estou fazendo aqui uma conversa com você, um bate-papo, e como médico, como psicólogo, como especialista em acupuntura, especialista em uso de cannabis medicinal. As pessoas aqui no Brasil falam maconha, né? Mas é a cannabis medicinal. Como especialista em alimentação, né? Eu venho falar hoje para você de uma coisa muito importante que muitos brasileiros têm, que é a dificuldade na digestão e na absorção dos alimentos que a gente come. Nós temos o estômago, intestino delgado, intestino grosso, né? Em todas estas partes do nosso intestino, do nosso estômago, do nosso intestino, ocorre transformação do alimento e absorção. Vamos começar pelo esôfago e pelo estômago, né? Existe aí uma patologia, uma doença que está muito comum, que é a gastrite, a esofagite e o refluxo. Então, a pessoa começa a sentir queimação nessa região, começa a sentir o alimento subir, começa a dar tosse, né? Começa a dar refluxo de alimento, às vezes a pessoa até vomita. Muitas vezes faz-se a endoscopia e na endoscopia nada se encontra. A endoscopia está praticamente normal, ou uma leve esofagite, ou uma leve gastrite. Desculpe. Mas a pessoa tem muito sintoma. Eu já tive vários pacientes assim. O gastroenterologista, o que ele tem para dar para a pessoa é basicamente o esomeprazol, o omeprazol, o pantoprazol, né? Que são substâncias que bloqueiam algumas células do nosso estômago e não permite a produção do ácido. Obviamente, os sintomas naquele momento regridem, né? Mas também acontece o outro lado, a digestão fica imperfeita. E aí a pessoa para de ter azia, queimação, né? Mas começa a ter o quê? Estufamento. Sabe quando a gente come e a barriga estufa, né? Fica cheio de gases. Isso muitas vezes é por causa do omeprazol, também por causa do alimento que você comeu, mas por causa do omeprazol, né? Ou o zol da vida aí, pantoprazol, esomeprazol, omeprazol, enfim, né? Então fica estufado. E outra coisa, esses zóis da vida, esses omeprazóis, eles têm a tendência a formar pólipos no nosso intestino. Isso é uma coisa que deixa a gente um pouco preocupado, né? Deixa a gente um pouco preocupado porque isso pode, lá na frente, se tornar um câncer, né? Então deixa a gente preocupado, tá certo? E além disso, os alimentos que nós ingerimos, né? Às vezes até de excelente qualidade, eles não são bem quebrados, eles não são bem... se transformam em partículas pequenas para serem absorvidos. E o nosso organismo não absorve. E vai sair pelas fezes, né? Então, de repente, você come carne, você não digere, vai sair pelas fezes. Você come legumes, vai sair pelas fezes. E assim vai, né? Quando a gente começa a ver restos alimentares nas fezes, é porque a nossa digestão não está boa. Nós não estamos fazendo uma digestão boa. Então, tudo aquilo que a gente come, a gente absorver para ficar forte, né? Para entrar no nosso organismo, nós começamos a perder, entendeu? Então a gente precisa fazer o seguinte, fazer um equilíbrio entre o ácido que é produzido, para que ele faça a digestão, que é o que ele tem que fazer, e não cause azia, e não cause mal-estar em nós. Entende isso? Então muitas pessoas sofrem disso, empachamento, azia,
má digestão, esofagite, refluxo, toma o omeprazol, toma o outro lá que também controla o movimento do esôfago, mas continua ruim, né? Então hoje eu quero falar para você da erva espinheira santa. A erva espinheira santa, ela é muito boa para isso, muito boa para isso. Você começa a tomar a espinheira santa, daí poucos dias você vai ter uma produção boa de ácido, uma boa produção de ácido, e equilibrada, né? Então vai parar com essa azia, mas vai fazer a digestão, isso é que é importante, né? Vai fazer a digestão, você vai fazer a digestão normalmente, olha que bom, né? E outra coisa importante, ele não dá esse problema do pólipo, ele não agride a nossa mucosa gastrointestinal, ele não agride a mucosa do estômago, e nós vamos começar a ter, progressivamente, um esôfago, um estômago melhor com a espinheira santa, né? Com a espinheira santa. E como que a gente pode tomar a espinheira santa? Você pode tomar de duas maneiras. A espinheira santa em chá, você vai lá na farmácia de ervas, compra lá um pouquinho de espinheira santa e põe no chá, né? Quanto? Um punhadinho, mais ou menos uma colher de sopa cheia, um punhadinho, em meio litro de água. Se for mais água, um pouquinho mais. Só não faça o chá muito forte, porque às vezes de ajudar, ele pode passar a ser irritante. Então tenha calma, chá fraco. Você vai tomar ao longo do dia. Eu gosto mais desse porque eu tomo ao longo do dia. Aqui, ó, eu tenho chá de espinheira santa e chá também de cavalinha, e deve ter outras substâncias que a minha secretária faz, né? Então eu vou tomando durante o dia, vou tomando 1 litro, 1,5 litro, já vou ingerindo a água que eu preciso de 3 litros por dia, né? A média é de 30 ml por quilo, a média, né? Então eu vou tomando durante o dia isso aí e vou vivendo bem, né? E parei de usar uma coisa que eu usava anos atrás, que é o esomeprazol. Eu usava o esomeprazol porque eu tinha distúrbio, eu ficava com acidez, né? Depois, num outro momento de conversa, eu vou explicar para você o porquê da acidez, o porquê de tudo isso com detalhe. Mas hoje eu queria conversar com você sobre a espinheira santa. É um chá, não é um remédio, é uma erva da natureza, né? Usada como erva mesmo. Então você pode usar no chá e você pode usar também em cápsula. Se precisar, você passa no médico, marca uma consulta lá de clínica, um médico que trabalha como eu, que trabalha com ervas, né? E você coloca lá, pede para ele, aliás, fazer a receita de espinheira santa. Ele vai saber a dosagem. A dosagem é 500 miligramas por cápsula. Vou repetir para você: 500 miligramas por cápsula, tá? E isso dá para você usar antes do café, antes do almoço e do jantar, sem nenhum perigo, sem nenhum problema, tranquilamente, antes do café, almoço e jantar. Você vai ver que quando você começar, você começa com o omeprazol junto, depois você vai ver que você vai podendo tirar esse omeprazol. Você tira um dia e vai só com a espinheira santa, aí depois você tira o segundo dia, assim você vai tirando. Ah, voltou o sintoma, toma o omeprazol um dia, né? E depois volta e continua com a espinheira santa, não é volta, continua com a espinheira santa. Dentro de algum tempo, sei lá, uma semana, 15 dias, um mês, né, cada um tem uma resposta, você vai observar que você vai estar muito bem, sem usar omeprazol, sem ter azia, sem ter distúrbio digestivo, sem ter refluxo, sem ter esofagite, vai estar se sentindo muito bem. Então esse é o recado que eu quero deixar para você. Espinheira santa, né? Depois eu vou falar mais do estômago, etc. E você vai aprendendo muito mais coisas aí, tá bom? Um grande abraço e não se esqueça, se filie no YouTube as minhas lives, né? Se filie, a hora que você entrar, você abre no YouTube como fator humano, né? E aí você põe lá, tem um lugarzinho lá que você dá o joinha, que é aquele sinalzinho assim, né? Dizendo que você gostou. Tem outro lugar que você pode enviar para seus amigos.
tenha gastrite, alguma coisa assim. Tem um outro ponto que está escrito inscreva-se. Clique ali, é só clicar. Você vai ficar inscrito. Você não vai ter custo nenhum por isso. Nada, nada. Só que você vai receber todas as minhas comunicações, todas as minhas lives. Cada vez que eu colocar uma, você vai receber um aviso, tá bom? Um bom dia para você. Um grande abraço. Até mais.